O sol sobre as colinas de Samaria não era mais uma fonte de vida, mas um disco de bronze incandescente que castigava a terra outrora fértil, transformando vales verdejantes em extensões de pó cinzento e rachado, onde o único som audível era o estalar da vegetação morta sob o vento seco que soprava do deserto. Imagine o calor sufocante de um meio-dia eterno, onde a promessa de chuva se tornará uma memória distante e dolorosa, uma época em que o céu parecia ter sido selado por mãos invisíveis e impiedosas, deixando o reino de Israel à mercê de uma agonia lenta e paralisante. Nesse cenário de desolação física, uma seca ainda mais terrível e silenciosa assolava a alma da nação, uma aridez espiritual que se infiltrava nos palácios de marfim e nas cabanas de palha, pois o altar do Deus vivo fora derrubado para dar lugar às imagens grotescas de Baal e Azerá, cujos ritos de sangue e luxúria agora ditavam o ritmo da vida pública e privada. No centro desta tempestade silenciosa, nos corredores sombrios e opulentos do poder, caminhava um homem cuja existência era um paradoxo vivo, um segredo guardado no coração da própria Toca do Leão. Alguém que carregava sobre os ombros o fardo de uma lealdade dividida entre o trono terreno que o empregava e o trono celestial que ele temia acima de todas as coisas. Este homem chamava-se Obadias, o intendente do palácio de Acabe, um oficial de alta patente cuja autoridade era superada apenas pela do próprio rei, mas cujo coração batia em uma frequência completamente diferente daquela que movia a tirania de Jezabel. Enquanto a rainha fenícia, com seus olhos pintados de col e sua ambição insaciável, lançava uma campanha sistemática de extermínio contra todos os que invocavam o nome do Senhor, Obadias operava nas sombras, movendo-se com a cautela de um espectro e a determinação de um mártir, tecendo uma rede de proteção que desafiava a lógica da sobrevivência em um regime de terror absoluto. A tensão era palpável em cada encontro, em cada relatório de colheitas inexistentes e em cada atualização sobre a busca frenética pelo profeta Elias, o homem que havia selado os céus com sua palavra e agora era o alvo principal da fúria real. Jezabel não se contentava apenas em adorar seus deuses estrangeiros. Ela exigia a erradicação total de qualquer voz dissonante, qualquer lembrete de que Israel possuía uma herança espiritual que ela não podia controlar ou corromper. Foi neste ambiente de paranoia e vigilância constante que o decreto de morte foi selado, uma ordem que ecoou como um trovão sobre as cabeças dos profetas remanescentes. Nenhum homem que falasse em nome do Deus de Israel deveria ser deixado vivo, e as espadas dos mercenários e guardas reais foram afiadas para uma colheita de sangue que prometia purgar a terra daquilo que a rainha considerava uma praga arcaica. Obadias ouviu o comando, ele viu o brilho de ódio nos olhos de Jezabel e a fraqueza complacente no rosto de Acabe, e naquele momento, ele percebeu que sua posição de privilégio não era um fim em si mesma, mas uma ferramenta providencial colocada em suas mãos para o momento de maior necessidade. Ele não era um profeta de milagres públicos, não era um homem de retórica inflamada ou de confrontos diretos no alto do Monte Carmelo, mas era um estrategista da misericórdia, um mestre da logística divina que compreendia que, às vezes, a maior vitória da fé ocorre no silêncio das profundezas, longe da luz do dia e dos aplausos dos homens. Como manter viva a esperança quando a própria estrutura do Estado se volta contra a verdade? Como alimentar bocas famintas quando a terra parou de produzir e a água se tornou mais preciosa que o ouro? Estas eram as questões que martelavam a mente de Obadias enquanto ele observava, do alto das muralhas de Samaria, o crepúsculo se estender sobre o horizonte poeirento. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que, a cada hora que passava, o cerco se fechava sobre os servos de Deus que se escondiam nos vilarejos e nas encostas das montanhas. O plano que ele começou a formular era de uma audácia que beirava a loucura, um crime de alta traição contra a coroa que, se descoberto, resultaria em uma execução pública lenta e dolorosa, destinada a servir de exemplo para qualquer outro que ousasse desafiar a vontade da rainha. Mas o medo que Obadias sentia do homem e de suas torturas era eclipsado pelo temor reverente que ele nutria pelo Criador, uma devoção cultivada desde a sua juventude, uma âncora que o mantinha firme enquanto tudo ao seu redor naufragava no mar da apostasia e do paganismo. Ele começou a agir com uma discrição absoluta, utilizando sua rede de contatos e sua autoridade administrativa para identificar esconderijos que fossem ao mesmo tempo inacessíveis para as patrulhas de Jezabel e capazes de abrigar um número significativo de homens. As montanhas da região de Israel são pontilhadas por cavernas naturais, buracos na terra calcária que serviram, ao longo dos séculos, como refúgio para fugitivos, pastores e exilados, mas encontrar as cavernas certas exigia um conhecimento profundo do terreno e uma visão estratégica de longo prazo. Obadias precisava de lugares que oferecessem proteção contra os elementos, mas que também tivessem ventilação mínima e, crucialmente, que permitissem um transporte furtivo de suprimentos sem levantar suspeitas. Ele selecionou 2 cavernas principais, localizadas em áreas de difícil acesso,
onde a rocha era densa e as entradas eram ocultas por arbustos espinhosos e saliências naturais que desafiavam a visão casual. O plano era dividir os 100 profetas em 2 grupos de 50, uma decisão calculada para minimizar os riscos. Se uma caverna fosse descoberta, a outra ainda teria uma chance de sobreviver, uma técnica de redundância que mostrava a mente analítica e precavida do intendente. A operação de resgate começou sob o manto da escuridão, noite sem lua onde Obadias e alguns poucos ajudantes de confiança absoluta guiavam os homens assustados e debilitados pelas trilhas íngremes, movendo-se como sombras entre as sombras, evitando as estradas principais patrulhadas por soldados e mercenários fenícios. Imagine a cena: homens que dedicavam suas vidas à contemplação e à oração, agora sendo conduzidos como criminosos para as entranhas da terra, o cheiro de mofo e terra úmida substituindo o ar puro das montanhas, o silêncio sendo a única defesa contra a espada que os perseguia. Cada passo de Obadias era um exercício de fé e de nervos de aço, pois ele carregava em seus ombros a responsabilidade pela vida desses 100 homens, os remanescentes de uma linhagem espiritual que Jezabel jurara extinguir. Enquanto ele os instalava nas profundezas frias das cavernas, ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando, pois esconder 100 homens é uma tarefa difícil, mas mantê-los vivos em meio a uma fome devastadora é um desafio quase impossível. O sistema de logística que Obadias estabeleceu era uma obra-prima de improvisação e coragem. Ele desviava porções das provisões do próprio Palácio Real. O pão e a água que deveriam alimentar a corte de Acabe eram secretamente canalizados para os esconderijos. Um ato de sabotagem interna que exigia uma manipulação constante dos registros e uma vigilância eterna sobre os servos e guardas que poderiam notar as discrepâncias nos estoques. Cada pedaço de pão levado para as cavernas era uma sentença de morte potencial que Obadias carregava consigo. Cada jarro de água transportado sob a cobertura da noite era um testemunho silencioso de sua rebeldia santa contra a injustiça. A seca que assolava o país tornava a água um recurso de luxo extremo, e o fato de Obadias conseguir garantir o suprimento básico para 100 homens, enquanto o próprio rei e o povo clamavam por uma gota de chuva, é uma prova de que a mão de Deus operava através das mãos deste homem administrativo. Ele se movia entre 2 mundos. Durante o dia, ele era o funcionário eficiente que organizava as buscas por pastagens para os cavalos do rei, sentando-se à mesa com aqueles que planejavam a destruição dos profetas. À noite, ele era o protetor dos perseguidos, descendo às profundezas das cavernas para entregar o sustento físico e, possivelmente, uma palavra de encorajamento para aqueles que se sentiam esquecidos pelo mundo. A pressão psicológica era esmagadora, o peso do segredo era uma presença constante que o impedia de dormir profundamente, pois o menor erro, a menor palavra descuidada ou o olhar suspeito de um servo de Jezabel poderia derrubar todo o castelo de cartas que ele havia construído. A narrativa aqui se aprofunda na dualidade da alma de Obadias, um homem que não buscava a glória do martírio, mas que estava disposto a enfrentar a morte todos os dias por causa de sua integridade. Enquanto isso, no palácio, Jezabel celebrava o que ela acreditava ser a vitória final sobre o javismo, convencida de que sua política de extermínio havia silenciado permanentemente as vozes que a repreendiam. Ela desconhecia que, sob seus próprios pés, figurativamente falando, a semente da fé estava sendo preservada por aquele que ela mais confiava para gerir sua casa. Este é o coração do drama: a inteligência contra a força bruta, a compaixão secreta contra o ódio público, a vida sendo mantida no útero de pedra da terra enquanto a superfície morria sob o julgamento da seca. O conflito não era apenas político ou religioso. Era uma batalha pela sobrevivência da consciência em um tempo onde a consciência era considerada uma fraqueza. E Obadias, com sua túnica de oficial e suas mãos calejadas pelo transporte de fardos, era o herói improvável, o guardião silencioso de uma chama que se recusava a apagar. As semanas se transformaram em meses, e os meses em anos, e a situação em Israel tornava-se cada vez mais desesperadora. A busca por água tornou-se a obsessão de Acabe, e a busca pelos profetas remanescentes tornou-se a obsessão de Jezabel. O fato de Obadias ter conseguido manter o segredo por tanto tempo é um milagre de discrição e providência. Ele via os profetas definharem fisicamente nas cavernas, a falta de luz solar tornando sua pele pálida e seus corpos fracos. Mas ele também via a força de espírito que emanava daqueles homens que, mesmo na escuridão absoluta, continuavam a orar pela nação que os repudiava. O pão que ele trazia, muitas vezes seco e duro, era recebido como maná celestial, e a água, muitas vezes turva e escassa, era bebida como o néctar da vida. Obadias não apenas providenciava o sustento, ele era o único elo deles com o mundo exterior, a única prova de que Deus não os havia abandonado completamente às garras da rainha tirana. Ele era o canal através do qual a misericórdia de Deus fluía para os lugares mais improváveis,
provando que mesmo nos sistemas mais corrompidos, sempre há um remanescente, sempre há alguém que se recusa a dobrar os joelhos perante Baal, mesmo que essa resistência seja feita no mais absoluto segredo. No entanto, a tensão estava prestes a atingir um ponto de ruptura. A seca chegará a um nível tal que a própria sobrevivência da monarquia estava em jogo. Acabe, desesperado para salvar seus rebanhos e seus cavalos de guerra, decidiu dividir o reino em dois e percorrer pessoalmente a terra em busca de qualquer fonte de água que ainda pudesse existir. Ele chamou Obadias, seu homem de maior confiança, para liderar a outra metade da busca. Esta missão colocaria Obadias em uma posição de vulnerabilidade extrema, afastando de Samaria e da supervisão direta dos seus protegidos nas cavernas, enquanto colocava diretamente no caminho do homem que ele temia e respeitava mais do que qualquer outro, o profeta Elias. O encontro que estava por vir não seria apenas um encontro de dois servos de Deus, mas o choque de duas formas diferentes de fidelidade. Um operava no fogo e no trovão, o outro no silêncio e na logística. Um confrontava o rei face a face, o outro servia enquanto minava seus decretos de morte. O palco estava montado para um dos diálogos mais intensos da história bíblica, onde o peso da responsabilidade de Obadias seria finalmente revelado, não em um manifesto público, mas em um desabafo desesperado de um homem que sentia que sua vida estava por um fio. Imagine o coração de Obadias enquanto ele cavalgava pelas planícies áridas, seus olhos procurando não apenas por água, mas também por qualquer sinal de perigo. Ele sabia que o destino dos 100 homens escondidos dependia de sua capacidade de manter seu disfarce e de sua integridade diante das pressões que aumentavam a cada quilômetro percorrido. Ele estava cansado, o peso de sustentar 100 vidas por tanto tempo havia deixado marcas profundas em sua alma, rugas de preocupação que ele tinha que esconder sob a máscara de um oficial real eficiente. A pergunta que pairava no ar era: até quando o segredo poderia ser mantido? Até quando a sorte, ou a proteção divina, permitiria que ele continuasse esse jogo perigoso de espionagem sagrada? O ar estava carregado com a eletricidade de um clímax iminente, pois o próprio Deus estava prestes a intervir na história de Israel de uma forma que ninguém, nem Jezabel, nem Acabe, e nem mesmo o cauteloso Obadias, poderia prever. O silêncio das cavernas estava prestes a ser confrontado com o barulho do Carmelo, e o homem que escondia profetas estava prestes a se tornar o elo crucial entre o profeta recluso e o rei apóstata. A história de Obadias nos ensina que o serviço a Deus assume muitas formas, e que a coragem de esconder e sustentar é tão vital quanto a coragem de pregar e confrontar. Ele era o administrador da sobrevivência, o arquiteto da preservação. Cada dia que ele passava no palácio era um ato de resistência. Cada vez que ele se curvava diante de Acabe, ele estava secretamente protegendo os inimigos de Jezabel. Era uma vida de sombras, de sussurros, de olhares furtivos e de uma fé que não precisava de visibilidade para ser absoluta. O sacrifício de Obadias era diário, uma erosão lenta de sua própria segurança em favor da vida de outros. E enquanto ele cavalgava naquela manhã poeirenta, longe de saber que encontraria Elias, ele carregava consigo a consciência de que, independentemente do que acontecesse, ele havia feito sua escolha. Ele havia escolhido o lado da vida em um reino de morte, o lado da verdade em um palácio de mentiras. O que acontecerá quando o homem do segredo encontrar o homem do fogo? Como ele reagirá quando sua vida for colocada em risco por aquele que ele mais deseja ver triunfar? Estas são as perguntas que nos conduzem ao próximo capítulo desta jornada épica de fé e perigo. O impacto das ações de Obadias ressoa através dos séculos como um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios da história humana, onde o poder parece absoluto e a maldade parece onipresente, existem indivíduos que operam nos bastidores para garantir que a luz não se apague totalmente. Ele não buscava reconhecimento, ele não escreveu suas memórias, ele apenas cumpriu o dever que sua consciência lhe impunha, utilizando os recursos de um reino terreno para servir a um reino espiritual. A logística da providência divina é muitas vezes mundana, envolvendo pão, água e cavernas escuras, mas seu efeito é eterno. A preservação desses 100 profetas não foi apenas um ato de caridade, foi um investimento no futuro espiritual de Israel, garantindo que houvesse vozes prontas para proclamar a verdade assim que a tempestade de Jezabel passasse. E tudo isso dependia de um homem, de sua posição estratégica e de sua coragem silenciosa. Enquanto encerramos esta primeira parte da narrativa, deixamos Obadias no calor escaldante da estrada, um homem dividido entre o dever e a devoção, entre o palácio e a caverna. Ele é a ponte entre a destruição e a restauração, o herói escondido cuja história merece ser contada com toda a densidade e detalhe que o seu sacrifício exige. O drama está apenas começando, e as apostas nunca foram tão altas.
Fique atento para a continuação desta jornada, onde veremos o encontro dramático entre Obadias e Elias, as tensões que surgem quando o segredo é confrontado pela missão pública e o custo final de ser um protetor dos profetas em uma terra que os odeia. Se você se sente inspirado pela coragem silenciosa de Obadias e quer entender como a fé pode operar nas situações mais impossíveis, não perca a parte 2 desta trilogia, onde exploraremos o encontro explosivo no deserto e a provação final do intendente de Acabe. Compartilhe esta história com aqueles que precisam saber que, mesmo quando Deus parece silencioso, Ele está movendo homens como Obadias para realizar seus propósitos mais profundos. O gotejar incessante da água infiltrada pelas fendas do teto calcário era o único metrônomo daquela existência subterrânea, um som rítmico que marcava a passagem de horas que se fundiam em dias e semanas de uma escuridão quase absoluta. Na penumbra das cavernas do Monte Carmelo, o silêncio não era ausência de som, mas sim uma presença densa, carregada pelo fôlego contido de 50 homens em cada gruta, cujas vidas dependiam inteiramente da astúcia e da coragem de um único homem que caminhava diariamente sobre o fio de uma navalha de 2 gumes. Obadias, o mordomo do palácio de Acabe, carregava em seus ombros não apenas a responsabilidade logística de sustentar uma corte extravagante e impiedosa, mas o peso espiritual de preservar a chama da profecia em uma terra que buscava extinguir qualquer vestígio do Deus de Israel. Cada passo que ele dava nos corredores de mármore do palácio de Samaria era uma dança coreografada com perigo, onde um deslize no olhar ou uma hesitação na voz poderia significar a execução imediata, não apenas dele, mas daquelas 100 almas escondidas nas entranhas da terra. O ar nas cavernas era úmido e pesado, cheirando a terra molhada, suor acumulado e a esperança desesperada de quem trocou a luz do sol pela segurança das sombras. A operação de resgate e manutenção desses profetas era um pesadelo logístico que desafiava a própria lógica da sobrevivência em tempos de escassez. Israel estava sob o açoite de uma seca implacável, um castigo profético que transformará campos férteis em desertos de poeira amarela e leitos de rios em cicatrizes secas na face da terra. Como, então, um homem poderia desviar recursos suficientes para alimentar 100 bocas extras sem atrair a atenção dos olhos de lince de Jezabel? A rainha fenícia, com sua rede de espiões e informantes, era como uma aranha sentada no centro de uma teia vasta, esperando o menor tremor que indicasse uma traição. Obadias precisava ser mais do que um administrador. Ele precisava ser um mestre da dissimulação. Ele manipulava os registros de provisões do palácio com a precisão de um cirurgião, mascarando o consumo de pão e água sob a rubrica de desperdícios, perdas de transporte ou rações para servos de menor importância. Cada fardo de pão que ele carregava na calada da noite, escondido sob mantos pesados ou disfarçado em cestos de palha seca, representava uma sentença de morte se fosse descoberto. Ele se movia pelas trilhas montanhosas sob o manto da lua nova, conhecendo cada pedra solta e cada sombra projetada pelas árvores retorcidas, evitando as patrulhas reais que agora vigiavam não apenas as estradas, mas as fontes de água remanescentes. Dentro das cavernas, a realidade era de uma provação física e mental extrema. Os profetas, homens acostumados com a vastidão do deserto e a liberdade de proclamar a palavra divina nos portões das cidades, agora viam-se reduzidos a sussurros e orações silenciosas. A divisão em 2 grupos de 50 não foi arbitrária, foi uma decisão estratégica de Obadias para garantir que, caso uma caverna fosse descoberta e seus ocupantes massacrados, a outra metade da linhagem profética pudesse ter uma chance de sobrevivência. Eles viviam em uma penumbra perpétua, onde o tempo era medido pela chegada do pão fresco ou pela descida do nível da água nos odres de couro. O pão, muitas vezes duro e seco, era recebido como maná sagrado, e a água, racionada gota a gota, era mais preciosa que o ouro de Ofir. Obadias via em seus rostos pálidos e olhos encovados o reflexo de sua própria angústia. Ele não era apenas o provedor deles, ele era o único elo entre eles e o mundo que os queria mortos. Muitas vezes, ao entregar as provisões, ele permanecia por alguns minutos em silêncio, apenas sentindo a vibração das orações daqueles homens, buscando neles a força espiritual que sua posição no palácio drenava diariamente. Enquanto isso, no palácio, a tensão atingia níveis insuportáveis. O rei Acabe, um homem dividido entre a herança de seus pais e a influência dominadora de sua esposa, tornava-se cada vez mais errático conforme a seca se prolongava. Ele não buscava arrependimento, mas culpados. Jezabel, por sua vez, transformará a perseguição aos profetas de Javé em uma cruzada pessoal, uma oferenda de sangue a Baal e a Zerá para que os céus se abrissem. Obadias precisava servir a essa mulher, ouvir seus planos de extermínio e manter a face impassível, um rosto de lealdade servil que escondia um coração pulsando em rebelião santa.
Ele via os profetas de Baal sendo banqueteados à mesa da rainha, ungidos com óleos caros e vestidos com as melhores sedas, enquanto os verdadeiros servos do Altíssimo estavam cobertos de poeira e teias de aranha em buracos na rocha. A dicotomia de sua vida era um tormento. Ele era o braço direito do opressor e o salvador do oprimido, um espião de Deus infiltrado no santuário da idolatria. A pressão psicológica de manter essa fachada por anos era um fardo que poucos poderiam carregar sem sucumbir à loucura ou ao erro fatal. A escassez de água tornava-se o maior desafio. No terceiro ano da seca, as fontes secretas que Obadias utilizava começaram a falhar. Onde antes havia um fio de água cristalina, agora havia apenas barro seco e rachado. A logística de transportar água para 100 homens em meio a uma crise hídrica nacional era quase impossível. Obadias tinha que se aventurar cada vez mais longe, buscando nascentes escondidas nas profundezas de vales remotos, muitas vezes carregando ele mesmo os odres pesados para não envolver servos que poderiam traí-lo sob tortura. Suas mãos, antes macias pelo trabalho burocrático do palácio, tornaram-se calejadas e feridas. Seus pés conheciam cada atalho perigoso. A cada viagem, o risco aumentava. Os guardas de Acabe estavam espalhados por todo o território, confiscando cada gota d'água para os cavalos e mulas do rei. A obsessão de Acabe com seus animais de guerra sobrepujava o sofrimento de seu povo, e Obadias via nisso sinal claro de um julgamento divino iminente. Ele se perguntava, em suas noites de insônia, quanto tempo mais aquela situação poderia se sustentar antes que o segredo das cavernas fosse revelado pelo rastro de uma sandália perdida ou pelo odor do pão transportado. O conflito interno de Obadias também se manifestava na dúvida sobre o paradeiro de Elias. O profeta de fogo, aquele que havia selado os céus com sua palavra, havia desaparecido, deixando para trás um rastro de confusão e fúria real. Obadias, enquanto protegia os 100 profetas menores, sentia-se por vezes abandonado pelo grande líder espiritual de Israel. Porque Elias estava escondido no Quirite ou em Sarepta, enquanto ele, Obadias, enfrentava a fera no coração do palácio. Mas essa dúvida era rapidamente substituída pela convicção de que cada homem tinha sua função no plano divino. Se Elias era a voz que clamava publicamente, Obadias era a mão que agia silenciosamente nas sombras. Sua missão era a preservação, a manutenção da semente profética que um dia voltaria a florescer na terra limpa da idolatria. Ele via naqueles 100 homens não apenas sobreviventes, mas o futuro de uma nação. Se eles morressem, a voz de Deus em Israel seria silenciada por gerações. O peso dessa responsabilidade o mantinha acordado, orando enquanto o palácio de Samaria dormia sob a proteção de deuses mudos e surdos. A dinâmica entre Acabe e Obadias era um estudo em contrastes e tensões veladas. Acabe confiava em Obadias como em nenhum outro servo, ironicamente depositando sua segurança nas mãos do homem que trabalhava ativamente contra os interesses de sua rainha. Essa confiança era o escudo de Obadias, mas também sua maior vulnerabilidade. A proximidade constante com o rei significava que qualquer mudança no humor de Acabe ou qualquer investigação mais rigorosa iniciada por Jezabel o colocaria em xeque médio. Houve momentos em que o olhar de Jezabel parecia perfurar sua alma, como se ela suspeitasse que sob aquela túnica de oficial real batia um coração leal ao Deus que ela tanto odiava. As conversas no palácio eram repletas de armadilhas. Jezabel frequentemente vangloriava-se do extermínio dos profetas, detalhando as execuções com uma crueldade sádica, enquanto Obadias precisava concordar com a cabeça, contendo as lágrimas e a fúria que ameaçavam transbordar. Ele ouvia os nomes de seus amigos sendo riscados da lista dos vivos, sabendo que, em algum lugar das montanhas, 50 e mais 50 homens ainda respiravam graças ao seu silêncio obsequioso. O ambiente físico das cavernas começou a cobrar seu preço na saúde dos profetas. Sem a luz solar, suas peles tornaram-se de uma palidez cadavérica e muitos começaram a sofrer de doenças respiratórias devido à umidade constante. Obadias não apenas levava comida, mas também buscava ervas medicinais, óleos para aliviar as dores e, acima de tudo, palavras de encorajamento. Ele era o mensageiro do mundo exterior, filtrando as notícias terríveis para não matar o espírito deles, mas mantendo-os informados sobre a necessidade de continuar em oração. Ocasionalmente, ele trazia notícias de Elias, rumores de que o profeta fora visto em lugares distantes, o que servia como um bálsamo para as almas cansadas. Nessas cavernas, a liturgia era o sussurro, os salmos eram entoados em frequências tão baixas que mal vibravam no ar, mas Obadias sentia que aqueles louvores silenciosos eram mais poderosos do que todos os gritos e rituais frenéticos dos profetas de Baal no topo dos montes.
À medida que a seca se aprofundava e a terra gemia sob o sol implacável, a missão de Obadias entrava em sua fase mais crítica. Acabe, desesperado com a perda de seus rebanhos e a ameaça à sua cavalaria, decidiu pessoalmente buscar pasto e água. O fato de ele ter escolhido Obadias para acompanhá-lo e dividir o território de busca não foi por acaso. Era um testemunho da competência e da fidelidade percebida de seu mordomo. No entanto, para Obadias, isso representava o risco máximo. Estar em campo aberto com o rei significava que ele não teria como realizar suas entregas noturnas às cavernas. Como os profetas sobreviveriam se ele ficasse dias ausente na comitiva real? Ele precisou estocar provisões extras em segredo absoluto, movendo quantidades maiores de pão em menos tempo, o que quase levou a ser capturado por uma patrulha de guarda noturna. Ele escapou por pouco, escondendo-se em uma vala lamacenta enquanto as tochas dos guardas passavam a poucos metros de sua cabeça, o cheiro do pão fresco em seu saco parecendo-lhe, naquele momento, mais forte do que o cheiro da própria morte. A jornada com Acabe através da terra ressequida foi uma visão do inferno. Eles passavam por aldeias onde crianças choravam de sede e carcaças de animais pontuavam a paisagem como monumentos ao fracasso espiritual da nação. Acabe olhava para tudo aquilo com um misto de irritação e melancolia, incapaz de compreender que a solução não estava em encontrar um fio de água, mas em dobrar os joelhos perante o Criador. Obadias caminhava ao lado do rei, sentindo o calor do solo através das solas de suas sandálias, cada passo sendo uma oração para que as cavernas permanecessem ocultas e para que seus irmãos tivessem força para resistir a mais um dia de privação. A separação dos caminhos, onde Acabe foi por uma direção e Obadias por outra, foi o momento de clímax dessa tensão crescente. Sozinho no campo, livre por um breve momento do olhar vigilante do monarca, Obadias sentiu o peso total de sua solidão. Ele era um exército de um homem só, lutando uma guerra invisível nos bastidores de uma teocracia em colapso. Foi nesse cenário de desolação e perigo extremo que o inesperado aconteceu. No meio de sua busca por pasto, em uma terra onde a vida parecia ter sido banida, Obadias viu uma figura surgir no horizonte, caminhando com a autoridade de quem não teme rei ou rainha. O manto de pelos, o cajado, o olhar de fogo que parecia queimar a própria atmosfera, não havia dúvida. Era Elias. O encontro entre o mordomo fiel e o profeta temido não foi apenas um evento histórico, foi o choque de dois mundos que operavam para o mesmo Deus de formas diametralmente opostas. Obadias, ao ver Elias, prostrou-se por terra. Não era apenas respeito, era o descarregamento de anos de tensão, medo e fadiga. Ali estava o homem por quem Acabe revirara cada reino e nação vizinha, o homem cujo nome era um sussurro de esperança nas cavernas e um grito de fúria no palácio. Mas Elias não veio com palavras de consolo. Ele veio com uma ordem que parecia uma sentença de morte para Obadias. Vai, dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. O terror que invadiu o coração de Obadias naquele momento foi visceral. Ele explicou a Elias toda a sua trajetória, detalhando como havia escondido 100 profetas, como havia arriscado sua vida dia após dia para mantê-los alimentados, e como o Espírito do Senhor poderia levar Elias para longe assim que ele partisse para avisar Acabe, deixando para ser executado como um mentiroso e um traidor. O medo de Obadias não era covardia, era prudência de quem sabe o valor de sua vida para aqueles que dependem dele. Se Obadias morresse, quem alimentaria os 100 nas cavernas? Quem manteria a rede de proteção que impedia Jezabel de completar seu genocídio espiritual? Ele implorou a Elias que considerasse sua fidelidade desde a juventude, sua dedicação inabalável ao Deus de Israel em meio à cova dos leões que era a corte de Samaria. A conversa entre eles, sob o sol escaldante, foi um momento de drama puro, onde a fé foi testada até o seu limite máximo. Elias, contudo, manteve sua posição com a inabalável certeza de sua missão. Ele jurou pelo Senhor dos Exércitos, em cuja presença estava, que se apresentaria a Acabe naquele mesmo dia. Aquela garantia foi o que permitiu a Obadias dar o passo final em sua longa jornada de obediência. Ele sabia que o equilíbrio precário que mantivera por anos estava prestes a ser quebrado. O encontro entre Acabe e Elias não seria apenas uma reunião diplomática. Seria o prelúdio de um confronto cósmico no Monte Carmelo, o mesmo monte onde, em suas entranhas, 100 homens aguardavam o desenlace dessa história. Obadias, ao partir para buscar o rei, sentia que o ciclo de sombras e segredos estava chegando ao fim. O pão e a água que ele carregara em silêncio logo seriam substituídos pelo fogo que desceria do céu, e o destino dos profetas escondidos agora estava inextricavelmente ligado à coragem do profeta que se recusava a se esconder. Cada detalhe dessa narrativa,
desde a umidade das paredes das cavernas até o cheiro da terra seca sob os pés de Acabe, constrói uma atmosfera de urgência e sacrifício. Obadias não é apenas um personagem secundário, ele é o arquétipo do herói silencioso, aquele que não busca a glória dos sinais e prodígios, mas a fidelidade na rotina exaustiva do cuidado e da preservação. Sua história é um lembrete de que, enquanto alguns são chamados para confrontar reis publicamente, outros são chamados para sustentar o reino secretamente, alimentando a esperança em lugares escuros e mantendo a luz acesa quando o mundo ao redor mergulha nas trevas da apostasia. O destino daqueles 100 profetas, cujas vozes em breve se juntariam em um coro de vitória, dependia inteiramente de que Obadias continuasse seu caminho, mesmo com o coração batendo forte contra as costelas, em direção ao encontro que mudaria a história de Israel para sempre. A tensão entre o dever público e a convicção privada nunca foi tão palpável. Obadias, ao retornar para o lado de Acabe com a notícia da localização de Elias, sabia que não havia mais volta. Ele cruzara o Rubicão de sua existência dupla. Se Elias triunfasse, a fé seria restaurada. Se falhasse, o sangue de Obadias seria o primeiro a manchar o solo de Samaria antes mesmo de Jezabel chegar às cavernas. No entanto, havia uma paz estranha em sua alma, a paz de quem cumpriu sua missão até o último centímetro de suas forças. As cavernas continuavam lá, silenciosas e escuras, mas pulsando com uma vida que o palácio dourado de Acabe já não possuía. O segredo de Obadias estava prestes a ser validado pelo fogo, e a provisão de pão e água, embora humilde, provara ser mais forte do que todo o exército da rainha. A narrativa agora se movia para o clímax inevitável, onde a sombra e a luz se encontrariam face a face, e o mordomo que escondeu os profetas veria, finalmente, o fruto de sua longa e perigosa vigília. Fique atento para a conclusão desta épica jornada de fé e coragem. No próximo capítulo, veremos o desfecho do confronto no Monte Carmelo, o destino final dos 100 profetas escondidos e o impacto do legado de Obadias na restauração espiritual de uma nação. Não perca a parte final desta história de sacrifício e redenção que desafiou o poder de uma rainha impiedosa e preservou a voz de Deus na terra. Se você se sente inspirado pela coragem de Obadias e quer descobrir como essa tensão se resolve sob o fogo divino, inscreva-se agora para receber a notificação da parte 3. Deixe seu comentário sobre o que mais o impressionou na coragem deste homem e compartilhe este relato com aqueles que precisam de força para enfrentar suas próprias batalhas silenciosas. O fogo está prestes a descer, e você não vai querer perder o que acontece a seguir. O sol que castigava as planícies de Israel não era apenas uma fonte de luz, mas uma lâmina incandescente que cortava a pele e desidratava a alma de um reino que parecia esquecido pelo Criador sob o governo ímpio de Acabe e a fúria sanguinária de Jezabel. Obadias, o homem que carregava o peso de 100 vidas sobre seus ombros cansados, sentia que o fim de sua jornada de resistência estava próximo, não por uma desistência pessoal, mas porque o ar cheirava uma mudança inevitável e violenta, como o ozônio que precede uma tempestade que ninguém mais acreditava ser possível. Ele caminhava por caminhos áridos e pedregosos, seus olhos avermelhados pela poeira e pela falta de sono, procurando desesperadamente por um pouco de pasto para os animais do rei, enquanto em seu coração pulsava preocupação constante com os 100 profetas divididos em 2 cavernas úmidas, cujos estômagos dependiam de sua astúcia para permanecerem minimamente alimentados. O conflito atingia seu ponto de ebulição quando, no meio do nada, uma figura surgiu como uma miragem vinda do deserto, um homem cujo nome fazia tremer o palácio e o inferno. Elias, o tisbita, estava diante dele, e aquele encontro mudaria para sempre o destino da nação e o segredo que Obadias guardara com tanto zelo. O impacto de ver Elias foi como um golpe no peito para Obadias, que caiu com o rosto em terra, reconhecendo a autoridade espiritual do profeta que havia desafiado o sistema de Baal com uma única palavra sobre a chuva. Elias não era apenas um homem, era o símbolo da resistência que Obadias mantinha nas sombras, e agora o símbolo estava ali, exigindo ser levado perante o rei Acabe. O dilema era dilacerante, pois se Obadias fosse ao rei anunciar a presença de Elias e o Espírito do Senhor arrebatasse o profeta para outro lugar, como frequentemente acontecia, a fúria de Acabe recairia sobre o mordomo, resultando em sua execução imediata. Obadias implorou, sua voz embargada pela poeira e pelo medo legítimo, lembrando a Elias que ele era um servo de Deus desde a juventude, que havia arriscado tudo, que havia desviado recursos da mesa real para sustentar os profetas escondidos, e que sua morte significaria o fim do suprimento para aqueles 100 homens que dependiam dele. A tensão no deserto era palpável, um silêncio pesado onde o destino de centenas de vidas parecia equilibrar-se na ponta de uma espada. Enquanto Obadias descrevia o esforço sobre-humano de esconder os videntes do Senhor em cavernas claustrofóbicas enquanto a rainha Jezabel enviava espiões para cada canto da terra.
Elias, no entanto, manteve-se firme, sua presença emanando uma calma sobrenatural que contrastava com o pânico controlado de Obadias, e jurou pelo Senhor dos Exércitos que se apresentaria a Acabe naquele mesmo dia. Com essa promessa, o lupe de incerteza que atormentava o coração do mordomo começou a se fechar, mas a pressão apenas escalava, pois o encontro entre o rei apóstata e o profeta de fogo não seria um diálogo diplomático, mas o prelúdio de um confronto cósmico no Monte Carmelo. Obadias, cumprindo seu dever com as mãos trêmulas mas a alma resoluta, levou a mensagem a Acabe, e o encontro aconteceu sob o céu impiedosamente azul, onde o rei acusou Elias de ser o perturbador de Israel, apenas para ser confrontado com a verdade de que a perturbação vinha de sua própria idolatria. Enquanto o desafio para o grande teste no Carmelo era lançado, Obadias sabia que a segurança de seus 100 protegidos estava agora vinculada ao resultado daquele altar. E ele retornou às cavernas uma última vez, não para levar pão, mas para levar a notícia de que o dia do julgamento havia chegado. Nas profundezas das cavernas, onde o ar era denso e o cheiro de terra molhada pelo suor e pela umidade das pedras se misturava ao sussurro das orações contínuas, os 100 profetas ouviram as palavras de Obadias com um misto de terror e esperança renovada. Eles estavam vivendo como espectros por anos, confinados em espaços onde a luz do sol era um luxo esquecido, alimentados por parcas rações que Obadias conseguia contrabandear sob o nariz de Jezabel. O mordomo olhou para aqueles rostos pálidos, homens que um dia haviam pregado abertamente nas praças e que agora eram as sementes de uma fé que o inimigo tentará erradicar, e percebeu que seu trabalho de proteção estava prestes a ser testado pelo fogo divino. A atmosfera era de uma expectativa eletrizante, pois enquanto o povo de Israel subia o Monte Carmelo para testemunhar o embate entre os 450 profetas de Baal e o único profeta de Deus, nas cavernas ocultas, o verdadeiro remanescente clamava em silêncio, formando um exército invisível de intercessão que sustentava o ministério de Elias. O dia avançava e o calor no Carmelo era insuportável, mas o drama que se desenrolava superava qualquer desconforto físico, com os profetas de Baal gritando e se retalhando em um frenesi inútil diante de um altar frio, enquanto Obadias observava de longe, entre a multidão e o serviço real, mantendo seu coração conectado aos homens escondidos. Ele sabia que se o fogo não descesse, se Deus não respondesse, Jezabel usaria o fracasso de Elias como pretexto para uma varredura final e sangrenta que encontraria cada caverna e executaria cada sobrevivente. A vida de Obadias, sua carreira, sua honra e as 100 vidas sob sua guarda estavam todas em jogo no momento em que Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras que simbolizavam a unidade que a nação havia perdido. O detalhamento do sacrifício, a água derramada abundantemente para provar que não havia truques, o silêncio que caiu sobre a montanha quando Elias se aproximou para orar. Tudo isso era sentido por Obadias como se o tempo tivesse parado, um vácuo na história onde apenas a voz do profeta ressoava, pedindo que Deus se manifestasse para que o coração do povo voltasse. Então, o clímax rompeu o céu como um trovão sem nuvens e o fogo do Senhor caiu com uma violência purificadora, consumindo não apenas o holocausto e a lenha, mas as pedras, o pó e até a água que enchia o sulco ao redor do altar. O grito da multidão, "O Senhor é Deus!", ecoou pelos vales e chegou até as entradas das cavernas onde os 100 profetas sentiram um estremecimento na terra, um sinal espiritual de que a autoridade do mal havia sido quebrada. Obadias sentiu as lágrimas correrem pelo seu rosto sujo de cinzas e poeira, um alívio que nenhuma palavra poderia descrever, pois a vitória de Elias era sua vindicação e a garantia de vida para aqueles que ele protegera na escuridão. O massacre dos profetas de Baal no ribeiro de Quizon foi o encerramento definitivo de um capítulo de terror. E a nuvem do tamanho da mão de um homem que subiu do mar foi o prelúdio da bênção que Israel não via há 3 anos e meio. A chuva finalmente desabou, não como uma garoa gentil, mas como uma torrente de misericórdia que lavava a terra do sangue e da idolatria, e Obadias correu sob o aguaceiro, rindo e chorando, sentindo a água penetrar em suas vestes pesadas. Ele não foi para o palácio para celebrar com o rei, nem buscou as honras por sua bravura silenciosa. Seu primeiro instinto foi ir em direção às fendas na rocha, onde os 100 homens estavam finalmente saindo para a luz. Foi uma cena de ressurreição, figuras magras, com roupas gastas e olhos desacostumados à claridade, emergindo das entranhas da terra para receber a chuva em seus rostos, enquanto Obadias os abraçava um por um, o mordomo fiel que se tornará o guardião da chama da profecia. Eles estavam vivos, todos os 100, sem que um único fosse entregue à espada de Jezabel, provando que mesmo nos tempos mais sombrios, a providência divina opera através de heróis improváveis que preferem o risco do serviço ao conforto da cumplicidade com o mal. A conclusão desta história não reside apenas no fogo que caiu do céu, mas na persistência do pão e da água que foram levados às cavernas dia após dia, na logística silenciosa da fé que sustentou o que o fogo viria a coroar.
Obadias fechou os lobos de sua missão com a certeza de que seu papel, embora menos espetacular que o de Elias, foi igualmente vital para a preservação do reino espiritual de Israel, pois sem os 100 profetas, não haveria quem ensinasse o povo após a reforma. Ele permaneceu na história como o homem que temia ao Senhor desde a sua mocidade, um título que vale mais do que qualquer coroa real, e seu exemplo ecoa como um chamado para todos aqueles que se sentem sozinhos em sua integridade dentro de sistemas corrompidos. A história de Obadias nos ensina que o clímax da fé muitas vezes acontece no segredo, no sacrifício diário e na coragem de esconder a verdade onde o inimigo não pode tocá-la, até que o tempo de Deus traga a chuva e a luz. Reflita agora sobre as suas próprias cavernas e os valores que você foi chamado a proteger quando o mundo ao redor parece ter se entregado à apostasia e ao egoísmo. Que a coragem de Obadias inspire você a ser o provedor silencioso, o guardião fiel e o estrategista do bem, lembrando que nenhum esforço feito em nome da justiça é desperdiçado e que o fogo de Deus sempre encontra aqueles que mantiveram a lâmpada acesa na escuridão. Não tema o poder passageiro das Jezabéis desta era, mas confie na provisão que vem de lugares inesperados e na força que surge quando decidimos que a vida de nossos irmãos vale mais do que nossa própria segurança. Se este relato de coragem extrema e fidelidade absoluta tocou seu espírito, compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam saber que o Senhor tem olhos sobre os seus servos, mesmo nas profundezas da terra. Inscreva-se em sua própria jornada de integridade, tome sua decisão de servir ao reino acima de todos os reinos terrenos e deixe que sua vida seja, assim como a de Obadias, uma prova viva de que o Senhor é Deus e Ele recompensa aqueles que o buscam com sinceridade.